Graça e paz do nosso Senhor Jesus, presente maravilhoso, privilégio que o Senhor me deu nessa noite, poder estar aqui junto com esta igreja amada, que já mora no meu coração, da minha esposa, Cidinha, e da Cristolândia como um todo, de estar aqui junto com os irmãos, neste início da campanha de missões mundiais. O Senhor tem nos dado esse privilégio e também uma responsabilidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje nós já ouvimos o tema da campanha, inclusive nós já louvamos o hino da campanha de missões mundiais deste ano, né? Com o tema Porque o Filho vive e voltará. Essa é a nossa grande esperança, a esperança da nossa igreja, ou melhor dizendo, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, nós temos um compromisso, vamos completar a missão, a igreja que o Senhor inaugurou para a missão. Nós, rodeados, impulsionados por essa certeza, e essa é a esperança viva que nos motiva a continuar a missão, que um dia Ele voltará. Nós temos uma incumbência de completar a missão do Senhor. E o versículo em destaque, a divisa da campanha, também recitado nessa noite, está lá no último livro das Escrituras, livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, que diz o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho sem demora. Ou eu, em algumas versões, vai dizer: sim, venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus, é a resposta da igreja. Quando nós olhamos para o contexto do livro de Apocalipse, nós vamos perceber que João está encerrando a revelação e reafirmando a veracidade da profecia e conduzindo a igreja do Senhor a ter uma esperança viva. E nesse encerramento, o próprio Jesus declara: sim, venho em breve. Como já disse, essa é a esperança que move o coração da igreja. Essa não é apenas uma promessa, amados irmãos, é a base da nossa esperança. É ali onde a gente firma a nossa fé. E aqui está resumindo algumas coisas importantes a respeito do futuro da igreja, a respeito da consumação de todas as coisas e a centralidade de Cristo no plano da salvação. Tudo é feito por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Cristo é o centro. Cristo é a nossa motivação principal. E quando observamos o capítulo 22, nós vamos ver uma igreja que precisava perseverar. Provavelmente os cristãos estavam sofrendo perseguições, pressionados, vivendo dias difíceis. E qual era a mensagem de Jesus para este contexto ao qual eles estavam inseridos? Olhem para mim e perseverem. Louvado seja Deus. A visão de João aponta para um futuro glorioso, um lugar onde a presença de Deus será plena, onde não haverá mais maldição. Nós já ouvimos isso. Não haverá mais maldição. Pastor João Marcos, diretor da Junta de Missões Mundiais, ele abordou isso nas suas palavras nessa noite. Uma cidade santa nos espera, com rio de água viva e a árvore da vida. Um cenário de restauração e comunhão eterna com o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. Mas também há uma advertência. E isso é importante para mim e para os irmãos nessa noite. Essa mensagem não pode ser alterada, porque em meio a falsas doutrinas, a verdade precisa ser preservada. Esse é o grande tesouro da igreja do Senhor. A palavra do Senhor, fiel, imutável, verdadeira. Então, mais uma vez, Jesus declara: certamente venho sem demora. Isso é encorajamento, igreja do Senhor.
Pode ser que eu e você estejamos, melhor dizendo, passando por algumas adversidades. Eu não sei. Mas o que nos encoraja a prosseguir é a palavra esperançosa do nosso Senhor. Porque apesar das tribulações que eu e você, por muitas vezes, temos que enfrentar, a vitória é certa. O Senhor Jesus venceu a morte. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. E a presença do Rei é garantida. E a resposta da igreja é uma só. Está no versículo, na divisa da campanha. Vem, Senhor Jesus. Ah, como nós ansiamos por este momento. Esse clamor revela um coração que anseia, que espera, que vive com os olhos na eternidade. E é exatamente esse anseio que move a igreja e a missão da igreja. A Junta de Missões Mundiais, queridos irmãos, esses dados são deste ano. A Junta de Missões Mundiais, a sua junta missionária, Igreja Batista da Nova Esperança, está atuando em 97 países. Louvado e engrandecido seja o Senhor da igreja. São 97 países que a sua junta de missões está atuando, com mais de 2.500 missionários espalhados pelo mundo afora. Mas ainda há um grande desafio. Nós fomos informados nessa noite que o Senhor Jesus voltará quando todos os povos terão acesso, através do testemunho e do anúncio, que Jesus é a salvação. Mas a nossa realidade é que ainda existe mais de 7.000 povos não alcançados. A grande maioria deles, amados irmãos, estão residentes em países onde o evangelho é proibido de ser anunciado. E muito provavelmente a igreja do Senhor tem um missionário lá, de uma forma oculta, mas pregando o evangelho. Muitos vivem sobre esta perseguição, pobreza, e grande parte, queridos irmãos, isso é de partir o coração, são crianças. Crianças que vivem em estado de vulnerabilidade social. Situação muito difícil. E além dessa realidade, eles ainda não têm tido a oportunidade de ouvir o evangelho de salvação. Irmãos, a obra ainda não terminou. Ainda há muito a ser feito. E aí eu pergunto, quem vai fazer? Eu vou fazer novamente essa pergunta. Quem vai fazer esta obra do Senhor? E a resposta é clara: a igreja do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um texto muito conhecido nosso, texto da grande comissão. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias, nós vamos ler do versículo 16 ao 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 ao 20. Texto bíblico, ele vai dizer o seguinte para nós nessa noite: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês
todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Eu gostaria de orar mais uma vez, se os irmãos puderem fechar os seus olhos. Vamos pedir a direção do Senhor para a sua palavra nessa noite. Pai, nós louvamos ao Senhor pelos teus benefícios, por esse momento precioso. É por isso que nós estamos aqui, para te adorar. E agora nós pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, nos dando compreensão e entendimento, e que nós saiamos daqui edificados e que o Senhor seja exaltado, continue sendo exaltado no nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui se inicia a missão no Novo Testamento. É claro que a primeira evidência, se eu posso dizer assim, da missão de Deus está lá no Antigo Testamento, em Gênesis 3, versículo 15, o texto que fala da descendência da mulher, que pisaria a cabeça da descendência da serpente, enfim, ali nós chamamos de a primeira aparição do Evangelho. Mas no Novo Testamento, a missão da igreja se inicia exatamente neste texto, onde o Senhor Jesus, após ser ressuscitado, ele convoca os seus discípulos a Galileia, e isso é importante destacar, tem uma intencionalidade, tem uma intenção, e ele passa as instruções para aqueles que haveriam de ser os apóstolos, os enviados, para continuar aquilo ao qual o Senhor Jesus veio no seu ministério terreno como o principal da sua missão, ensinar as coisas a respeito do reino de Deus para aqueles aos quais ele tinha vocacionado, chamado, capacitá-los para que a partir do momento que ele cumprisse com a sua missão, individualmente falando, que era vencer a morte na sua ressurreição, ele pudesse, através dos discípulos dele, dar continuidade à obra redentora de Deus. E aqui tudo isso se inicia. Aqui se inicia a missão, Jesus já ressurreto, convocando os seus seguidores. E é importante destacar que já não são mais 12, mas sim 11, porque Judas havia tirado a sua própria vida, porque havia traído Jesus, para que o propósito de Deus também se cumprisse na sua obra redentora. Deus não perde o controle de nada, Deus é soberano sobre todas as coisas. E qual é a estratégia, meus irmãos? O texto é muito claro. A estratégia que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos e continua ensinando a igreja dele é fazer discípulos. Essa é a estratégia da igreja, esse deve ser o compromisso da igreja, esse é o compromisso meu e seu, que foi alcançado pela graça do Senhor, que um dia o Senhor olhou para mim e para você, amado irmão, com compaixão, graça, e nos amou mesmo quando ainda éramos pecadores, revelando o seu propósito eterno. Ele também nos incumbiu de uma missão: fazer discípulos. Façam discípulos, está lá no versículo 19, hein? A ordem é clara: fazer discípulos. E como eu faço discípulos? Enquanto eu estou indo, o verbo dá a ideia de um ato contínuo, eu batizo e eu ensino. É assim que se faz discípulos. Enquanto eu vou, aguardando ansiosamente o retorno do meu Senhor e Salvador, e essa ideia de ir é a nossa vida cotidiana. Em tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que ter uma intencionalidade. A igreja do Senhor, ela tem que ser intencional. Nós fazemos discípulos em todo momento, e também afora de tempo. Em todo momento, nós temos a oportunidade de anunciar o Evangelho, de amar as pessoas, de ser um instrumento de Deus, em tudo aquilo que o Senhor nos permite fazer na nossa vida. A nossa prioridade, a nossa razão de viver como igreja do Senhor é fazer discípulos. Então eu estou indo e na oportunidade que o Senhor alcança aquelas vidas, porque para que as vidas sejam alcançadas é necessário duas coisas: a pregação do Evangelho e a iluminação do Espírito Santo.
E eu sou um instrumento dessas partes. Quando as pessoas confessam o Senhor e Salvador, nós temos que levar essas pessoas às águas do batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A orientação, a instrução aqui é clara. E o ensinar também é para o resto de nossas vidas. Tanto o discipulador está aprendendo, é um aprendiz, como aquele que está sendo discipulado. Nós nunca sabemos o suficiente. Existe algo chamado na teologia como revelação progressiva. Eu continuo a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, sempre nós seremos aprendizes. São marcas do discipulado. E algumas coisas são importantes para que isso se cumpra, tanto na vida do discipulando, como na vida do discipulador. Nós precisamos primeiro ter algumas ideias claras. A primeira delas é que toda a igreja tem esse compromisso. Essa não é uma responsabilidade só do pastor da igreja, é da igreja do Senhor. A igreja somos eu e você, amado irmão. Meu amado irmão, você que foi alcançado pela graça, o Senhor Jesus deixou um legado para mim e para a sua vida: fazer discípulos. Outra ideia clara que deve estar na minha e na sua mente, que existe uma única missão. Não são missões, é a missão de Deus, da sua obra redentora, que se cumpre em Jesus Cristo, e através da autoridade e do poder de Jesus Cristo, a igreja do Senhor se torna um instrumento da missão. E eu quero destacar a primeira coisa importante que está lá no verso 16. Acompanhem comigo o texto, queridos irmãos. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. Algumas traduções vai dizer ordenado. Nós não fazemos discípulos sem obediência ao chamado. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. O discipulado, ele precisa ser pautado na obediência ao chamado. O chamado deste texto aqui mesmo, que nós acabamos de ler. Esse versículo marca um momento crucial entre a confirmação da ressurreição, Jesus havia ressuscitado, e a grande comissão. Ele destaca a obediência dos discípulos. Jesus havia orientado que eles deveriam estar na Galileia. E nós podemos confirmar esta afirmação em Mateus capítulo 26, versículo 32. O texto bíblico diz o seguinte: mas depois que eu ressuscitar, irei à frente de vocês para a Galileia. No capítulo 28 do mesmo evangelho de Mateus, versículo 7, o anjo do Senhor orienta as mulheres, que foram as primeiras a encontrar Jesus ressuscitado. E a orientação é a mesma. Olha o que diz o texto: o anjo orienta Maria Madalena e a outra Maria: vão depressa, digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como já lhes disse. A escolha da Galileia tem alguns destaques a serem feitos. Lá na Galileia foi a região onde Jesus fez o maior número de prodígios. Lá na Galileia foi a grande parte do seu ministério. Galileia também era a terra natal de Jesus, Jesus de Nazaré. Nazaré era na região da Galileia. E destaca a importância do retorno às raízes do seu ministério. A Galileia também carrega um significado, é o lugar onde tudo começou. Eu quero contar uma história, uma paráfrase. Certo jovem que havia ido a uma conferência missionária e sentiu que Deus o estava chamando. Ele voltou impactado dessa conferência, esse jovem. Tomou então a decisão de ser missionário. Uau, que bênção!
Ao chegar à sua casa, foi falar com o seu pastor. Estava lá muito empolgado, cheio de entusiasmo, dizendo que a igreja deveria ter um espírito missionário e que, para isso, ele precisava ir. O pastor, agradado com a decisão, o pastor ficou muito feliz, e o fervor daquele jovem impactava aquele pastor, desafiou a começar fazendo discípulos entre os seus amigos e familiares, ensinando-os a guardar os mandamentos de Cristo. Você está empolgado, você foi impactado com a mensagem missionária, ótimo, comece a fazer discípulos dentro do seu lar, com um grupo de relacionamento, com seus amigos, que legal, que bênção. Porém o jovem responde: mas a grande comissão de Mateus 28, 16, 20, não é para ir ao mundo anunciar o evangelho? E de fato ele estava meio que decepcionado com a palavra do pastor. O pastor percebeu que o jovem ainda não havia compreendido o sentido da grande comissão, pois o seu entusiasmo estava apenas centrado na aventura de ir. Irmãos queridos, essa é uma realidade da igreja. Muitos sofrem da mesma condição, uma espécie de miopia missionária. A maior parte das igrejas se entusiasma com o ID da grande comissão. Aliás, por muito tempo esse foi tema de muitos congressos. Mas essa, na verdade, não é a palavra-chave deste texto da grande comissão. E a ideia aqui diz que sem se concentrar na essência daquilo que Jesus ordenou, porque a mensagem-chave, o verbo imperativo, a orientação de Jesus, neste texto que nós lemos, não é ir para outro país, não que não seja necessário. Acabamos de falar, são 7.000 povos ainda não alcançados, é um alvo da missão da igreja. Mas fazer discípulos tem que começar agora, dentro da igreja local, onde tudo começa. Você já tem que desenvolver o chamado nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua escola, no ambiente que nós vivemos. Fazer discípulos é o ideal de vida da igreja do Senhor. É uma miopia missionária quando eu tenho uma expectativa que quando eu for lá para um certo país, aí eu vou começar a fazer a obra missionária. É um equívoco. Não é isso que o texto nos revela. Nós temos que estar preparados a tempo e a fora de tempo para falar das boas novas de salvação a todos aqueles que o Senhor Jesus enviar até nós. Lição: a obediência começa no lugar que estamos. É um erro pensar que a missão começa apenas no ir. Muitos têm entusiasmo pelo ir, mas ignoram o fazer discípulos. A missão começa aqui, agora, com as pessoas ao nosso redor. Essa é a primeira lição. Obediência ao chamado. E essa obediência começa em casa, na igreja local, no nosso ciclo de família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Eu tenho certeza que você tem alguém do seu ciclo de relacionamento que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E a pergunta é: o que você tem feito para que essa vida seja alcançada pela graça do Senhor Jesus? Se você ainda não tem anunciado o Evangelho a esta pessoa, se você muitas vezes não tem dado uma mudada na sua agenda, tendo essa pessoa como alvo, pode ser que ainda você não esteja sendo obediente ao chamado que Jesus te deu. Segunda coisa, só faz discípulo quem é discípulo. Só faz discípulo quem é discípulo.
O texto bíblico diz lá, versículos 18 e 19. Acompanhem comigo a leitura. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O objetivo do discipulado é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Quando eu ouvi esta afirmação, isso fez todo sentido para mim. E eu quero acreditar que também para você, amado irmão. O objetivo central do discipulado é que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor da igreja, com aquele que nos salvou, que nos resgatou. Essa é a proposta para a igreja, essa é a proposta para os discípulos até que ele venha, que cada dia mais nós cresçamos no conhecimento e na graça e possamos cada dia mais ser parecidos com aquele que nos arregimentou. E a principal missão da igreja não é apenas evangelizar é importante, mas o evangelismo, preste atenção, o evangelismo sem o discipulado, ele não tem eficácia, principalmente nos dias atuais, isso é muito evidente. É importante nós sairmos daqui, por exemplo, marcarmos um dia, pastor, e aí chamar a Cristolândia, vamos visitar o bairro aqui, a Redondeza, bater nas portas, falar que Jesus é o Senhor, mas se essa ação não for acompanhado de um discipulado, muito provavelmente ela não vai ter um resultado. Discipulado é vida na vida. Discipulado, de fato, eu já falei e vou falar de novo, é mudar a nossa agenda, é prioridade. Qual é a prioridade sua? Qual é a minha prioridade? Discipulado é ser intencional, é chamar uma pessoa que você sabe que não conhece Jesus para tomar um café na sua casa. É muito bom nós chamarmos os irmãos, né, que falarmos de como está a nossa vida com Cristo, contarmos, né, os testemunhos daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas, mas o melhor é você chamar um que não é crente, para estar comigo e com você. É a oportunidade de você falar do amor de Cristo para essas vidas. Essa é a prioridade, essa deve ser a prioridade. Evangelismo sem discipulado, ele é incompleto. Jesus declara que tem toda a autoridade no céu e na terra, o texto bíblico destaca. Jesus declara que essa autoridade, ela é espiritual e física, céu e terra, é um domínio absoluto. O nosso Senhor, o cabeça da igreja, tem toda a autoridade, porque ele venceu a morte, ele cumpriu, tetelestai, não é isso, irmãos da Cristolândia? Eles ficam falando lá toda hora, pastor, tetelestai, é exatamente isso, está consumado. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e é com base nessa autoridade que ele envia a sua igreja, eu e você, para a missão dele. Em Mateus capítulo 16, 18 e 19, o texto bíblico destaca: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? É a afirmação que Pedro fez. Tenhamos que compreender qual é a afirmação que Pedro faz. Que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta afirmação, Jesus, ele diz que edifica a igreja dele.
E aí ele fala algo muito interessante e profundo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, a igreja tem mais de 2000 anos, impérios nasceram, impérios foram destituídos, tempo de conforto, tempo de perseguição, tempos difíceis e tempos de bonança, mas em nenhum desses tempos a igreja do Senhor deixou de existir, por conta da autoridade do Senhor da igreja. Louvado seja Deus. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligados nos céus. Sua soberania não reflete apenas um poder de governo, mas também um poder redentor e salvador. Portanto, Jesus, cheio de poder dado pelo Pai, comissiona a igreja a agir sobre essa autoridade. Aplicação para mim e para a sua vida. Eu não consigo discipular. Eu acho que não dá, para mim não dá. Meu irmão, é sobre a autoridade do Senhor da igreja que você vai anunciar o Evangelho. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Tudo é por Ele, por meio dEle, para a glória dEle, do Senhor Jesus. Não tem desculpa. Nós precisamos assumir o compromisso que é da igreja. Nós precisamos ir porque somos discípulos. Nós precisamos levar pessoas às águas do batismo. Nós precisamos ensinar a obedecer tudo aquilo que o Senhor falou para mim e para você. Por isso, só faz discípulo quem é discípulo. Porque o discípulo entende dessa importância, compreende dessa prioridade. Não tem como nós sermos discípulos e não sermos impulsionados a fazer discípulos. Imagine, no dia que chegarmos no grande dia diante do Senhor. E fazendo aqui uma paráfrase, o Senhor nos receber com a sua majestade, glória, poder, e perguntar para o Bento: Bento, meu filho amado, venha, agora você estará comigo na eternidade. Mas antes de adentrar na cidade eterna, eu quero te fazer uma pergunta: quantos discípulos você fez que estará conosco? O que você irá responder, amado irmão? Como você irá responder ao Senhor da tua salvação? Porque Ele te deixou uma responsabilidade. Terceira coisa, o discípulo tem a companhia do mestre, e esse tópico é um tópico confortante. Versículo 20, o texto bíblico diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E agora a parte que cabe para esta aplicação na minha e na sua vida: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a promessa do nosso Senhor. Eis que estou com vocês todos os dias. Essa é uma promessa poderosa, amados irmãos, muito profunda. É uma garantia que nos traz segurança, que nos traz convicção, que nós podemos descansar. Nós não estamos sozinhos. A missão não depende das nossas forças, mas da presença de Cristo. A missão de fazer discípulos só terá êxito na total dependência de Jesus, e Ele é fiel. Ele caminha com a sua igreja. Durante todo o tempo da metanarrativa da história bíblica, nós vamos lidar com a fidelidade do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 5, o texto bíblico diz o seguinte: o Senhor falando a Josué, que está agora substituindo Moisés numa missão difícil. Não era uma missão simples, não. E aí o Senhor dá a ele uma palavra de conforto.
ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Isaías 41, versículo 10, agora é uma palavra de fidelidade ao povo de Deus, que naquele momento vivia uma crise espiritual, de desobediência, de obstinação, mas a palavra de Deus se cumpriu na vida daquele povo. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. E o texto bíblico diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. A promessa de Jesus é tanto uma garantia como um chamado à ação, desafiando os seus discípulos a compartilhar a fé, sabendo que nunca estarão sozinhos. Essa promessa é consolo, segurança e encorajamento. A missão da igreja é fazer discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. Não tem outra, irmãos. Nós temos muitas atividades na Cristolândia, muitas. Mas a única missão que nós temos como um braço da igreja, porque a Cristolândia não é igreja, é um braço da igreja, é um projeto missionário. A única missão é fazer discípulos. Hoje entupiam o cano lá. Pastor, tem hora que eles me dão volta, pastor. Meu Deus. Bolt, continua do mesmo jeito, cadê o Bolt? Aí o rapaz falou que ia desentupir o cano. Mas adivinha a pergunta que ele fez? Não fez para mim, né? Fez para o Ião, missionário. Pode me liberar da EBD? Porque eu tenho que desentupir o cano. Eu fiquei bravo, viu, queridos? Eu falei, deixa o cano entupido, não quero saber do cano. Ele tem que estar na EBD. E ele conseguiu me dar a volta. Eu não estava lá. A missão é fazer discípulos, e discípulos só faz com o anúncio do evangelho, caminhando lado a lado, vida na vida. A prioridade da igreja é fazer discípulos, não tem mais nada. As outras coisas são tudo adjacências, são secundárias. Elas existem, são importantes, mas não são mais importantes do que a missão da igreja, que é fazer discípulos. Nós precisamos ter isso em nossa corrente sanguínea. Nós precisamos, a palavra do Senhor deve queimar no nosso coração, nós precisamos ser intencionais. E a gente só faz discípulos obedecendo ao chamado. A estratégia de Jesus continua, só faz discípulo quem é discípulo. E a palavra de esperança e conforto é essa: Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu já estou indo para o final, e eu quero concluir com algumas aplicações práticas. Diante desta palavra, nós precisamos nos perguntar, queridos irmãos, nessa noite, que o Espírito Santo fique assim, incessantemente te fazendo essa pergunta, ao retornar para a sua casa. Aliás, essas perguntas. A primeira delas: eu tenho vivido como discípulo ou apenas como ouvinte? Nós precisamos fazer essa pergunta. Eu tenho vivido como discípulo ou apenas como um ouvinte da mensagem do Evangelho? Segunda, eu estou fazendo discípulos ou apenas acumulando conhecimento? Isso é muito arriscado. E é uma armadilha para nós. Eu tenho de fato feito discípulos ou acumulando conhecimento? Minha vida reflete aquilo que eu ensino? Olha o testemunho, outro versículo da grande comissão, Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo nos induz a sermos testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu tenho obedecido ao chamado onde estou? Ou eu estou que nem esse jovem? Eu quero fazer missões. Mas
Meu irmão, quer fazer missões? Olha, nós temos uma visita para fazer. Ah, não, a missão que eu quero fazer é lá em Bangladesh. E quando tiver oportunidade, ou enquanto eu estiver aqui, eu fico no anonimato. Isso é um equívoco. A missão começa aqui. Amados irmãos, na Igreja Batista Nova Esperança, existe uma missão nesse local. Cristolândia, a gente tem tanta missão lá, nós não temos ideia. Irmãos, Jesus vive e Ele voltará. Nós não temos dúvida disso. Essa verdade não é apenas uma doutrina, é urgência. O tempo está passando, a missão ainda não terminou. E quando Ele voltar, não perguntará quanto sabemos, mas o que fizemos com aquilo que recebemos. A igreja não pode ficar parada. Precisamos obedecer, viver como discípulos e fazer discípulos, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora. Eu quero, antes de orar, pedir para algum irmão da igreja, chamar a Sofia, para após a oração nós entregar o certificado para o Kleber. Se puder chamar a Sofia. Enquanto chamam a Sofia, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Se o Senhor falou com você nessa noite, se a palavra te confrontou, porque a palavra precisa confrontar, ela precisa falar ao nosso coração de uma forma ímpar. Peça ao Senhor sabedoria do alto, um coração intrépido, corajoso, capacitação, para que nós saiamos daqui nessa noite completando a missão, porque o nosso Rei voltará. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te louvar e bendizer o teu santo nome, agradecidos, ó Pai, porque um dia o Senhor olhou para nós com compaixão e graça, nos amando de uma forma incondicional, constrangedora, nos redimindo, nos tornando justificados, salvos, perdoados, regenerados. Quanta coisa boa o Senhor nos presenteou. Mas, Pai, que todas essas bênçãos, ó Pai, possam ter efetividade em nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, nos comprometer com a Tua missão como instrumentos em Tuas mãos. Nós estamos aqui nesta amada igreja que é missionária, que tem se comprometido, Senhor Deus, com a Tua missão em todas as campanhas, na obra missionária local, no anúncio do Evangelho nesta cidade, neste bairro, nesta comunidade. Que o Senhor possa continuar a nos capacitar, possa continuar a abençoar a liderança dessa igreja, a vida do pastor Bruno, da sua família, dos líderes, de cada membro, a continuar sendo um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor nos dê coragem, nos dê sabedoria, traga a nossa necessidade, o suprimento, Senhor Deus, para que possamos avançar com a Tua boa notícia do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos Te agradecer por esse privilégio de servi-lo, agradecer pelo presente da salvação, mas também pelo privilégio de servi-lo, e que essa seja de fato a nossa maior razão desta existência, Pai, que nós estamos vivenciando como peregrinos, passageiros. Um dia tudo isso vai acabar e nós estaremos diante da Tua presença santa, bendita, de uma maneira gloriosa, sem a presença do pecado. Oh Senhor Deus, como nós ansiamos por este momento. A Tua igreja diz: vem sem demora, porque esse é o nosso desejo. Mas é o Senhor que sabe o dia e a hora. Enquanto esse dia e a hora não chega, que o Senhor nos capacite para a Tua missão.
de fazer discípulos. Obrigado por esse privilégio. E assim nós oramos. No nome de Jesus. Amém.